Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre colisões, que a gente já tinha falado na última aula, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, vamos lá? Tá aqui. Pessoal, então agora vamos falar especificamente sobre colisões. Na última aula a gente tinha falado sobre sistema isolado, que envolvia colisões, não é isso? Envolvia a parte de explosões, não é isso? Empurrões e outras coisas mais. Mas agora, nessa aula, nós vamos nos focar apenas nas colisões, tá certo? Então vamos lá. Fiz aqui dois desenhos para a gente começar a pensar, não é isso? Colisões. Opa, deixa eu só tirar isso aqui que está atrapalhando um pouquinho. Ah, agora está melhor, né? Pessoal, então, veja, na aula passada, retomando um pouquinho o que é mais ou menos continuação, não é isso? A gente tinha visto que a gente fazia dois desenhos, não é isso? Tá? Na aula de sistema isolado, a gente fazia um desenho antes e um desenho após, tá certo? O desenho antes, não é isso? A situação antes. Dessa vez nós vamos chamar de aproximação. O professor já não pode chamar de antes? Não, pode chamar de antes ainda, tá? Só que também a gente vai chamar de aproximação, porque se é antes da colisão, as partículas estão se aproximando, tá certo? Estão se aproximando. Tá certo? E o que a gente chamaria após, que é o segundo desenho que está aí, nós podemos chamar também de afastamento. A princípio, né? A princípio. Tá, então vamos pensar duas bolinhas, duas esferinhas ou dois carrinhos também. Eles vão se aproximando, vão se chocar. Depois tem a sequência, aparentemente, né? Ou esperamos que a princípio se afasta. Certo? Então, duas bolinhas, pá! Aproximação e afastamento. Então, vamos pensar genericamente assim. As velocidades. Deixa eu colocar aqui a minha canetinha pontelinha laser aqui, ó. Então, lá, a velocidade do ar antes da colisão, tá vendo? A bolinha laser aí, ó. A gente vai chamar de VA, tá certo? A velocidade da bolinha B antes da colisão nós vamos chamar de VB, certo? Após a colisão nós vamos chamar a velocidade final do ar de VA', e a velocidade final do B de VB', tá certo? Então vamos lá. Então, por enquanto, está tudo igual à última aula. Aliás, recomendamos, se você não assistiu a nossa última aula, assista lá, tá certo? É a aula a aula anterior está falando de impulso, quantidade de movimento, o tema tá lá o tema teorema do impulso, né, e sistema isolado. Porque isso aqui, a colisão, é um sistema isolado, então é a continuação da aula passada. Então, se você não assistiu, retome lá. Pré-requisito para esta aula. Tá? Mas eu havia comentado na aula anterior, essa matéria não é matéria difícil, é mais questão de organização, é isso? E paciência, tá? Não querer fazer com pressa, não é das matérias mais complicadas, não. Então vamos lá. Então vamos em frente. Ó, aproximação, velocidade de aproximação, tá? Velocidade de aproximação, que é também que a gente chama de velocidade relativa. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar aqui de VA menos VB. E a velocidade de afastamento, que também é a velocidade relativa que a gente chama, tá? A gente vai chamar de VB' e VA'. VB' menos VA'. E vou chamar a sua atenção aqui, tá? Deixa eu fazer aqui uma frescura, mas eu gosto de trocar as cores para chamar a sua atenção. Quer ver? Note que isso aqui vai ajudar você vamos dizer assim, a guardar mais fácil essa teoria. Olha que interessante, ó, vou trocar aqui, né? Ó. O VA, tá vendo o VA aqui, ó? Tá certo? O VA. Se eu começo a velocidade de aproximação, eu começar com VA, veja que aqui, ó, o VA', eu vou ter que terminar a velocidade de afastamento com VA'. Então, se eu começo uma fórmula com A outra eu termino com A, tá certo? E a do VB, quer ver? Deixa eu chamar a sua atenção, deixa eu trocar a cor aqui também, eu gosto de fazer isso aí para chamar a atenção, tá aqui, ó. O VB, olha que interessante. Se eu termino a formulinha da aproximação lá com VB, na outra formulinha eu começo com VB. Então tá aqui, ó, VB', tá certo? Então precisa lembrar que precisa trocar a velocidade, tá certo? Se uma eu começo com A outra eu começo com B. O professor tira, mas espera aí, e se eu confundir? Não é isso? Eu começar a de aproximação, eu escrever VB menos VA, e de afastamento, eu escrever VA menos VB. Eu trocar tudo, vai dar certo. Vai dar certo também, tá? Então não precisa se preocupar. Então deixa eu apagar aqui para o desenho ficar mais bonitinho. Ah, tá aqui. Tá certo? Vamos lá então. E para que serve isso? Professor Futiela, para que serve isso aí? Isso serve para a gente calcular o que a gente chama de coeficiente de restituição. Certo? O que é o coeficiente de restituição? O coeficiente de restituição é a relação que tem, né? Isso, relação, divisão, fração, proporção, não é isso?
comparação uma comparação entre a velocidade de afastamento, a de baixo, dividido pela velocidade de aproximação, que é a de cima, tá certo? E para que serve isso, professor Futiela? Serve para a gente poder fazer uma análise da questãozinha, que nós temos 13 hipóteses que está aí na direita. Tá? Nós temos, em relação às questões de colisões, né, isso, em relação ao coeficiente de restrição, nós temos 3 hipóteses, tá certo? Então tá aí, primeira, segunda, terceira hipótese. A primeira hipótese é que o E seja 1, tá certo? Daqui a pouco a gente vai analisar isso aí. A segunda hipótese é que esteja entre 0 e 1, e a terceira e última hipótese é que seja 0. Então vamos começar pela terceira? Vamos começar pela de baixo. Ó. Pense comigo. Como é que o E pode ser 0? Espera aí, o E não é uma divisão? Velocidade de afastamento pela de aproximação? É isso? Então, como é que uma divisão pode ser 0? Pode, se o número de cima, o chamado numerador, for 0. Não é isso? 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Ah, então vamos pensar aqui. Ó. Então, se o E vale 0, é porque a velocidade de afastamento vale 0. Vale 0, tá certo? Mas espera aí, como é que a velocidade de afastamento pode ser 0? Como é que a velocidade de afastamento pode ser 0? Se eles não se afastam, não é isso? E se eles não se afastam, significa que eles ficam grudados. Tá certo? Então vamos escrever aí, ó. Significa que eles ficam grudados. Ficam grudados, tá certo? Então, isso a gente dá um nome, a gente dá um nome de colisão perfeitamente inelástica. Perfeitamente inelástica. Tá certo? E daí você deve estar pensando, professor Scherer, como é que eu resolvo esta questão? Escrevi certo, é perfeitamente inelástica. Isso. E, professor Scherer, como é que eu resolvo questão desse jeito? Então, questão desse jeito, nós já resolvemos na última aula. Tá? Se você não assistiu ainda, assista a nossa aulinha anterior a essa aqui, né? Aquela aula que eu falei que o título é Teorema do Impulso e Sistema Isolado. Tá? A gente já resolveu uma questão. Eram duas pessoas, dois patinadores. Né? Se eles colidiam, entre aspas, assim, e saíam juntos, grudados. Tá? Então a gente já fez isso na última aula, então não há necessidade de a gente fazer mais uma vez. Tá certo? Vamos para outra hipótese, então. Olha lá. Quando é que o E está entre 0 e 1? Tá certo? Quando está entre 0 e 1. Isso a gente chama de colisão parcialmente elástica. Colisão parcialmente elástica, ou também chamada de inelástica, viu? Pode ser também. Parcialmente elástica. Isso. Ou também inelástica, né? Porque a primeira chama inelástica, né? A primeira chama colisão elástica ou perfeitamente elástica. A primeirinha lá, quando o E é 1, né? Então, vou colocar aí perfeitamente elástica. Colisão elástica, né? Ou perfeitamente elástica. E essa segunda, voltando a essa segunda, a gente pode chamar de inelástica também, simplesmente inelástica. Tá? Porque inelástica significa que ela não é elástica, tá certo? Perfeitamente elástica. Tá, da segunda hipótese não tem mais o que falar, né? Tá, o entre 0 e 1, parcialmente elástico, inelástica, mas da primeira a gente tem mais o que falar. Como é que o E pode ser 1? Pense lá. Tá, o E não é a divisão? Velocidade de afastamento pela de aproximação? Velocidade de afastamento pela de aproximação. Como é que uma divisão pode dar 1? Pode, se o numerador e o denominador forem iguais, o número de cima e de baixo forem iguais. Então, é assim que a gente resolve a questão. Escreve que a velocidade de afastamento é igual a de aproximação, tá certo? Isso é uma colisão perfeitamente elástica. E colisão perfeitamente elástica é aquela que não há perda de energia. Não há perda de energia. Professor Futela, né, perda de energia. Professor Futela, mas é possível ter uma colisão e não perder energia? Na prática não, né? Mas pode ser que perca muito pouquinho, tá? Pode ser que perca muito pouquinho. Mas se ele falar que não perde, se ele falar que é uma colisão, a gente vai lidar que não perde energia. Mas vou te contar uma coisa, viu? Nessa parte de colisões, a gente não usa muitas formulinhas, né? Que no caso aqui energia cinética, né? Energia cinética a gente não usa muito para resolver as questõezinhas. Por que não usa, professor, se não perde energia? Porque energia cinética é massa, velocidade ao quadrado. Daí as continhas ficam mais fáceis. E não precisa disso. Tá? Com as formulinhas que nós temos aqui, a gente consegue resolver qualquer questão. Tá certo? Então, vamos lá. Então, 3 hipóteses. E igual a 1, colisão perfeitamente elástica, velocidade de afastamento igual a aproximação, não há perda de energia. Entre 0 e 1 é parcialmente elástica e é igual a 0. Tá? Os corpos ficam grudados, a velocidade de afastamento é igual a 0, colisão perfeitamente inelástica. E vou te contar o último detalhezinho antes da gente ir para as questões, né? Vamos treinar isso aí. Como é que faz isso na prática?
Vamos lá. E olha que eu vou chamar a sua atenção. Olha, no E igual a 1 de cima aí, ó, eu escrevi para você que não há perda de energia, não é isso? Não há perda de energia. Mas eu vou te contar que essa terceira hipótese aí, quando eles ficam grudados, perfeitamente laços, é onde há a maior perda de energia. Não perde toda a energia, mas é onde há a maior perda, né? Então, eu vou colocar assim, ó, a maior perda de energia. Essa última aí, maior perda de energia. E por que que eu estou contando isso? Porque eu já vi cair uma vez no vestibular, há uns anos atrás, e falava isso. Resolva, ele só falava isso. Resolva a questão para que haja maior perda de energia. Meu Deus do céu, mas ele não deu dica nenhuma, então, mas essa aí, tá? Seria bom você saber. Eu uma vez só eu vi na vida cair isso aí, tá? Mas, em todo caso, lembre aí, se na primeira não tem perda nenhuma, na última lá é que tem maior perda de energia, tá certo? Só fazer que ficam grudados, tá? aí. Vou falar mais uma vez, que como é que resolve esse tipo de questão? A gente fez já na última aula, assista a aulinha anterior dessa aqui, não deixe de assistir uma aulinha excelente sobre sistema isolado, teorema do impulso, quantidade de movimento, muito boa aula, tá certo? Bom, então chega, Lero, vamos ver como é que eu faço isso na prática. Vamos fazer algumas questõezinhas clássicas que a partir dessa você resolve praticamente qualquer uma. Vamos lá, então? Então tá aqui, ó, exercício 1, o que eu bolei aqui para vocês, ó, tá? Clássica, questão clássica de esferinhas, não é isso? Duas bolinhas vão se chocar, tá lá, bolinha A, massa 2 kg dado, massa da bolinha B 1 kg, tá? Já está no desenho aí o que a gente chamaria de antes, não é isso? Velocidade do A vale 2 metros por segundo, e o VB igual a zero, significa que a bolinha estava em repouso, é o clássico também, né? A bolinha vai bater no outra que está em repouso. Após a colisão, já colocamos ali V a linha 1 metro por segundo, era 2, bateu, perdeu um pouquinho de velocidade, caiu para 1. E duas perguntinhas. Item A, quanto vale a velocidade do B? Não, o final, VB' ou V' B. E a letra B, quanto é que vale o coeficiente de restituição? Vamos lá, então? Então, como é que a gente vai resolver essa questão? Tá, que formulinha nós vamos usar para calcular o VB'? Professor, mas se eu não sei o coeficiente de restituição? Se eu não sei o coeficiente de restituição, como é que eu resolvo, né, a questão para calcular o VB'? Igual que o mesmo caminho que a gente seguia na última aula, tá? Que eu falei para você não deixar de assistir. Tá lá, né? Quantidade após, lembra disso? Ó? Sistema isolado, que é o tema da última aulinha, né? Que após igual a que antes, tá certo? E por que o que é após igual a que antes? Então, assista a aula anterior que a gente demonstra por que é isso, né? Por que o que é após igual a que antes? Se você não assistiu, assista lá. Então, vamos lá, o que nós temos após a colisão? Quantidade de movimento, lembrando que quantidade de movimento, deixa eu escrever aqui, né? Ó, tá? Só recordando, quantidade de movimento é MV. Tá? Então, a gente vai fazer MV. Então, ó, o que eu tenho após? Eu tenho MAV' e nós temos MBV', tá certo? E o que nós temos antes? Nós temos só MAVA, tá certo? Professor, MBVB não tem VB? Tá, eu posso até escrever aqui, ó, MBVB, tá? Mas a gente vai cancelar essa última parcelinha porque o VB é zero. Tá? Então, você está fazendo uma questão dissertativa, o que seja aí, não precisa nem escrever. Tá? O examinador vai saber que você sabe o que você está fazendo. Tá? Mas aqui eu pus e vou tirar assim, ó, para explicar bonitinho para vocês, ó. Tá aqui, ó, VB igual a zero, né? Velocidade do B antes da colisão é igual a zero. Isto. Vamos lá, então? Então, vamos ver o que sobrou, tá? O que sobrou aí? Então, tá aqui, ó, massa do A vale 2, tá certo? O V'A vale 1, mais a massa do B, que é 1, vezes o V'B, que eu não sei, tá certo? Isto é igual a massa do A, que vale 2, e o VA, que vale 2, tá certo? Então, lá, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 VB', 2 vezes 2 é 4, tá certo? E, finalmente, 1 V'B igual a 4 menos 2. Né? Isso, o 2 que estava somando passa subtraindo, então já sai que o VB' é 4 menos 2 dá 2, tá certo? 2 metros por segundo. Vamos lá, e para encerrar a questão, ele pede também o coeficiente de restituição. Bom, aplicar a definição bonitinha, né? Coeficiente de restituição é a velocidade de afastamento pela de aproximação, tá certo? A própria definição. Onde a velocidade de afastamento
é V'B menos V'A. Tá, esse aqui eu vou colocar igual a teoria, tá? V'B menos V'A e a teoria que eu passei para vocês agora há pouquinho. E aqui VA menos VB. Lembrando que, ó, chamar atenção de novo. Se em cima eu comecei com VB, né? B, embaixo eu vou começar com A, certo? Vou falar de novo. É isso. Professor Fitieri, se eu confundir, se em cima eu começar com A e embaixo começar com B, vai dar certo. Tá certo? Daqui a pouco eu faço ao contrário uma questãozinha para você ver que vai dar na mesma, não tem problema não. Vamos lá, então deixa eu fazer a continha, que minha ponteirinha tá aqui, ó. Então fica lá, VB'. A VB' a gente já calculou que é 2, não é isso? Menos o VA', que é 1, dividido por VA, que é 2 menos 0. Tá, isso aqui vai ficar 2 menos 1 dá 1, 2 menos 0 dá 2, e finalmente o E vai dar meio, pode deixar, se for uma questão dissertativa, pode deixar na forma de fração, né? Aqui eu vou passar para decimal também, 0,5, 0,50, não é isso? Indicando, né? Vamos supor que a questão perguntasse isso. Diga que tipo de colisão que é essa. Meio, né? Isso está naquela parcelinha que a gente falou agora na segunda hipótese. Entre 0 e 1 é a colisão parcialmente elástica ou simplesmente inelástica, não é isso? Vamos para a próxima? Vamos lá, exercício 2. Esse gráfico é clássico, né? Eventualmente, se você nunca viu esse gráfico, meu Deus, acho que você não deve cair nunca esse gráfico. Não, é um gráfico clássico, um gráfico comum. A chance de cair por provas vestibulares é muito grande na parte de colisões, tá certo? Deixa eu só chamar a sua atenção. Mas como é que tem tanto valor? Não, então, porque veja, é um gráfico que ele já coloca as velocidades das esferinhas, né? Essa aqui não tem necessidade de fazer desenho das esferinhas. Tá, mas já está aqui, ó, as velocidades antes, tá certo? Antes, está aqui. Durante e após, né? Ó, tá aqui, ó, após. Veja que é o tipo de gráfico que já coloca até o que acontece durante. Professor, mas como durante a colisão? Então, porque tem durante a colisão tem aquela parte elástica, né? Então, vamos pensar duas bolinhas que se fossem mais maleáveis para a gente poder entender direitinho. Então, elas vão colidindo, elas vão se deformando, vão retomando o tamanho natural. Então, esse é o durante, né? Durante o contato das esferinhas, que pode ser, às vezes, um tempo muito pequenininho, né? Sei lá, um décimo, um centésimo, um milésimo, eventualmente, né? Duas bolinhas que não são maleáveis, pode ser um tempo muito pequenininho, mas tem. Certo? Mas para a gente não interessa o durante, interessa o antes e após. Então veja que eu vou colocar de vermelhinho aqui para chamar a sua atenção, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender esse gráfico. Mas o que está mostrando esse gráfico? Está aqui, ó, velocidade do B, tá? Vou fazer aqui esse gráfico aqui, ó, tá? Vou fazer de vermelhinho, depois eu apago aqui, né? Ó, tá aqui, ó, esse gráfico vermelhinho aqui, ó, tá? São só as velocidades da bolinha B. Tá? Então antes é VB, tá certo? Que é igual a 10. E após, tá ali, ó. Após é o VB'. VB' igual a 4, tá certo? E vamos fazer de outra cor, que cor que a gente pode colocar um azulzinho aqui, vamos colocar um azulzinho, ó, para o A. Então tá aqui, ó, o gráfico azulzinho aqui, ó. Este gráfico azulzinho aqui é da velocidade da esferinha do corpo A. Então tá aqui, antes eu vou chamar de VA, tá certo? E após é o VA', ou V'A, tá certo? Então veja que é um gráfico que já tem todas as velocidades, antes e após. Então vamos lá, tá? Então letra A eu coloquei aqui para vocês a perguntinha: quanto vale o coeficiente de restituição? Vamos lá então? Então tá aqui, o coeficiente de restituição é a definição está de afastamento pela de aproximação, tá certo? Onde a velocidade de afastamento, olha lá, eu falei para vocês que ia fazer ao contrário, né? O que eu fiz na teoria? Eu chamei de a velocidade de afastamento B menos A. A questão anterior eu fiz B menos A, mas agora eu vou fazer o contrário, só para te mostrar que dá certo. Então tá aqui, ó, então tinha feito B, né? Então eu vou fazer A, tá aqui, ó, A menos B, e embaixo eu vou fazer VB menos VA, porque eu te falei, só precisa tomar cuidado em inverter aí, né? Tá, então deixa eu até colocar de vermelhinho, quer ver, para chamar a sua atenção? Eu gosto de fazer isso aí, porque visualmente fica mais interessante, né? Então o gráfico vermelho não é do B, o gráfico vermelho é do B. Então, olha, tá aqui, ó. Eu vou terminar a primeira formulinha com o B, mas eu vou começar a segunda com o B, tá certo? E a do A, vamos fazer também, vamos trocar a cor aqui para ficar bonitinho aqui, ó, azul, né? Então veja, a de cima, se eu comecei com VA',
Se eu comecei com VA', aqui eu vou terminar com VA, tá certo? A de baixo eu termino com VA. E vai dar certo. Ah, não interessa. Só precisa lembrar que precisa trocar. Então, vamos lá. Então, o coeficiente de restituição vai ficar V'A. V'A vale 6. Tá, o V'B vale 4. Tá, só tá tudo no gráfico lá. Tá, o VB está no gráfico que vale 10. E o VA também está no gráfico que vale 2. Então, fica 6 menos 4 dá 2. 10 menos 2 dá 8. E, finalmente, 2 por 8 vai dar 1/4, né? Dá 0,25. 0,25, novamente, é aquela colisão parcialmente elástica, não é isso? Parcialmente elástica ou simplesmente inelástica. E, para encerrar a questão, coloquei aqui também para vocês, está colocado assim, ó, e se a massa do A fosse 3? Tá certo? Se a massa do A for 3, quanto vale a massa do B? O que eu vou fazer? Eu vou usar a matéria da aula anterior. Tá certo? Então, vamos falar de novo. Se você não assistiu, assista aí, tá certo? A aulinha anterior, que fala lá, o tema é Teorema do Impulso e Sistema Isolado. Lembrando que colisão é sistema isolado, tá certo? Então, eu vou usar a mesma formulinha da última aula, tá lá, que é após igual que antes, não é isso? Então, deixa eu só ver onde é que o VB maior é o antes. Então, veja, eu vou escrever assim, ó, que antes igual a que após. Professor, mas eu posso fazer que antes igual a que após? Eu não sou obrigado a fazer que após igual a que antes? Então, para quem assistiu a aulinha anterior, talvez esteja pensando isso aí, né? Não, tanto faz. Tá, se que após igual a que antes igual a que após. Tá? Eu só estou colocando aqui que antes, que eu já estou sacando ali qual a velocidade que é maior, para dar positivo, para não precisar trocar o sinal, né? Mas na dúvida, faz de qualquer jeitinho, vai dar certo também, certo? Só no final precisa trocar o sinal, não tem problema não. Então, o que eu tenho antes? Ó, o que eu tenho antes da colisão? Eu tenho MAVA mais MBVB. E após a colisão, eu tenho MAV' mais MBV'. Tá certo? Vamos lá, então? MA, então, ó, a massa do A vale 3, hein? Então, tá aqui, ó, 3, que foi dado aqui no item B mesmo, e o VA tá lá no gráfico, tá? Que vale 2. Mais massa do B, que é o que eu quero saber, vezes o VB, que tá no gráfico, que vale 10. Vamos lá. Massa do A vale 3, V'A que tá lá no gráfico, tá? Que vale 6, né? Deixa eu só fazer o 3 mais bonitinho. Isso. E o MB é o que eu quero saber, e o V'B está lá no gráfico que vale 4. Tá, então, agora só até paciência não errar nas continhas. Tá aqui, ó, 6 mais... MB vezes 10, 10 MB, tanto faz, né? 3 vezes 6 dá 18, mais MB vezes 4, ou 4MB, dá na mesma. Passa tudo que é MB para o primeiro membro, não é isso? Então, tá lá, 10MB menos 4MB igual a 18 menos 6, tá certo? Então, lá, o mais 4, ó, lembrando que a mais 4, MB passa com menos 4MB, e o 6 passa com menos 6, tá certo? Então, finalmente, 10MB menos 4MB dá 6MB, 18 menos 6 dá 12. Aí eu já vou fazer de cabeça para caber bonitinho aqui, ó. Tá? Vai ficar, afinal, 12 por 6, né? O 6 passa dividindo, 12 por 6 dá 2. Massa do B, 2 quilogramas. Maravilha. Vamos para a próxima questão? Vamos em frente. Exercício 3 agora, né? Então tá lá. Exercício 3, mesmo esqueminha, né? Esferinhas, colisões, tal. Só que veja agora o que a gente bolou aqui para você, uma questãozinha clássica. Com essas clássicas, você mata praticamente qualquer uma, né? Então, e uma dica que eu vou dar também, né? Eu falo isso muito nos meus cursos, para os meus alunos, eu falo isso direto. Não há necessidade, às vezes, de sentar e falar, nossa, vou fazer as 30 questões, fazer as 20 questões. Não, se você fizer poucas questões boas, com calma, concentrar direitinho, fazendo desenho, né, matutando, né? Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo até de propósito, usando o coeficiente de restituição, né, usando o que é após igual a que é antes. Então, questõezinhas que você pegar eventualmente que não tenha isso, faz, ele não pediu o coeficiente de restituição, mas eu vou calcular. Ele não pediu a massa, mas eu vou calcular, né? Ou relação. Então, se você faz, às vezes, poucas questões, essa tática é muito boa. Você faz poucas questões, mas questões boas e de maneiras variadas, cercando todos os lados, com calma, direitinho, tentando entender.
você consegue matar praticamente qualquer uma, né? Então, essas questõezinhas aqui são muito boas. Com essas aqui, você fica craque, você mata qualquer coisa. Tá, vamos lá então, ó. Dados, ó. Então tá lá, bolinha A, né? Esferinha B, massa do A vale 3, massa do B vale 1, tá certo? E ele fala agora que é uma colisão perfeitamente elástica. Ah, perfeitamente elástica. Ele dá a velocidade inicial do A, tá aqui, ó. Tá? A velocidade inicial do A vale 2, a velocidade inicial do B vale 1, e ele pede a velocidade do A e do B. Agora ele pede duas coisas, tá? Quanto é que vale a velocidade do A, quanto é que vale a velocidade do B. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Ele não falou que é uma colisão elástica. Então, olha lá, vamos começar aí a questão, ó. Ele falou que é uma questão elástica ou perfeitamente elástica. E a gente viu agora há pouco na teoria que colisão elástica, a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação, não é isso? Velocidade de afastamento é igual de aproximação. E velocidade de afastamento é V' menos V' e de aproximação é VA menos VB, tá certo? Tá lembrando que dá para fazer ao contrário, né? A questão anterior eu já fiz ao contrário, tá? VA menos VB, VB menos VA, não tem problema. Tá certo? Então tá lá. Veja que o V'B eu não sei, o V'A também a gente não sabe, mas o VA vale 2 e o VB vale 1. Tá certo? E isto aqui vai ficar bonito, V'B menos V'A, 2 menos 1 dá 1. Guarde isto e chame isto de primeira formulinha. Tá? E note o que está acontecendo agora. Veja que a gente tem duas incógnitas. Nós temos duas letrinhas para calcular. Isso, o V'B e o V'A. E se nós temos duas incógnitas, nós precisamos de duas formulinhas para montar um sisteminha. Com duas equações, com duas incógnitas, eu consigo resolver a questão. A pergunta é de onde virá a segunda formulinha. De onde virá a segunda formulinha? Fácil. Vem da aula anterior. É isso. Aquela aulinha que toda hora falo que é fundamental, porque é pré-requisito para essa aqui. Se você não assistiu, volta lá, não deixe de assistir a aula anterior. Tá? Que é o sistema isolar que diz que é após igual a que antes. Tá? Então, a segunda formulinha vai vir aqui, ó. Do que após igual a que antes. Tá certo? Aí eu vou ter duas formulinhas, duas incógnitas, duas equações e a gente mata o probleminha. Tá? Então, o que eu tenho após? Após, eu tenho MA. Então, tá aqui, ó. MA, V'A, tá certo? Aliás, eu acho que eu vou usar aqui, ó. Deixa eu usar o próprio desenho embaixo do desenho, essa parte aqui, ó, tá? Do que após igual a que antes. E daí a gente deixa aquele espaço finalzinho ali, ó, para a resolução do sistema, né? Então, deixa eu puxar para cá, que tem um espaçozinho livre aqui. Acho mais interessante. Isso. Aí a gente deixa aquele finalmente ali para a resolução do sistema, tá? Esse último espaçozinho. Vamos lá, então? Então, ó, o que eu tenho após? Após, eu tenho MA, V'A. Eu tenho MB, V'B, tá certo? E o que nós temos antes? Antes nós temos MAVA mais MBVB, tá certo? Então, vamos lá. Então, a massa do A vale 3, o V'A a gente não sabe, é isso? A massa do B vale 1 e o V'B a gente não sabe. Tá, mas a massa do A vale 3 e o VA a gente sabe que é 2. Tá? A massa do B vale 1 e o VB a gente sabe que vale 1. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar 3V'A mais 1V'B igual 3 vezes 2 dá 6, mais 1 vezes 1 dá 1, tá certo? Então, já sai que 3V'A, vamos colocar aqui, ó, 3V'A, deixa eu colocar, vamos colocar já direto a resposta aqui, ó, 6 mais 1 é 7, tá? Para não ficar muito baixinha ali a equação, que pode atrapalhar, né? De repente alguém está vendo no celular aí, pode atrapalhar um pouquinho. Então, vamos lá. Esta formulinha aqui, ó, é a formulinha 2. Tá? A equação 2, não é isso? Então, agora eu tenho duas equações com duas incógnitas. Então, vamos fazer aqui, né? A resolução do sistema. Tá? Mas daí você pode fazer do jeitinho que você quiser.
Tá? Escolho que né, pega um valor de uma fórmula e substitui na outra, né? Subtrai uma da outra, soma uma da outra, pega uma formulinha e multiplica, todas aquelas técnicas que você provavelmente deve ter aprendido em matemática, né, de resolução de sistema, você pode usar, dividir uma pela outra, veja de acordo com a questão o que mais vai ser interessante. Eu acho interessante, sabe a gente fazer o quê? Deixa eu te contar, ó, eu acho mais interessante, olhando essas duas formulinhas, pegar a primeira formulinha, ou melhor, a segunda formulinha, e subtrair a primeira. Tá? Por que que eu acho... Professor, por que que você acha interessante fazer isso aí? Vamos dar uma olhadinha? Olha o que eu tenho lá na segunda formulinha. Eu tenho 3V' A, é isso? Eu tenho 3V' A, então vamos colocar assim, ó, 3V' A da segunda. E na primeira eu tenho menos V' A, tá certo? Eu tenho menos V' A, correto? Mas veja, né? Veja que interessante, ó. Na segunda formulinha eu tenho um V' B. E na primeira formulinha eu tenho V' B também. Então, se eu pegar aquele V' B que está lá na... Deixa eu até apagar aqui, né? Ó, que é um V' B, simplesmente V' B, né? Ó. Então, se eu pegar esse V' B que está na segunda formulinha e subtrair da primeira, daí some o V' B. Tá? Então, V' B menos V' B, da segunda menos da primeira, some. E é isso que a gente quer, né? A gente quer sumir com uma letrinha para ficar uma equação com uma incógnita só. Né? Daí eu consigo resolver essa equação. Tá? Então, vou começar já fazendo isso aí. Pega a segunda menos a primeira, o V' B sumiu. Deu para ir direitinho? Tá? O V' B da segunda formulinha menos o V' B da primeira vai embora. Aí daí eu pego o resultado da segunda formulinha, que é 7, e subtraio o da primeira, que está como 1. Correto? Então, deixa eu só colocar trocar a cor aqui do sinal para te mostrar direitinho o que eu estou fazendo. Ó, eu estou subtraindo, então está aqui, ó, tudo que é da segunda, eu estou tirando a primeira, tá? Pegando a fórmula 2 e tirando a 1. Então, o vermelhinha já sumiu, que é isso que eu queria, né? Eu queria sumir com uma letrinha. Certo? Então, fica 3, ó que interessante aqui, ó, 3V' A, 3V' A, menos com menos dá mais, né? Mais V' A, igual a 7 menos 1, que dá 6. Tá, então, fica 3 mais 1 dá 4. 4V' A. 4V' A igual a 6, né? E, finalmente, 6 por 4, vamos fazer direto já? 6 por 4, 3 por 2 dá 1,5. Então, fica lá já 1,5 metro por segundo. Tá, e daí o que eu vou fazer? Vou substituir na primeira... Opa, V' A, né? Por que eu pus V' B? V' A, V' A. Opa, V' A, tá? Tudo V' A. O V' B a gente não sabe ainda. Então, o que a gente vai fazer? Agora faça o que você achar melhor também. Substitua na primeira formulinha ou na segunda. Eu acho melhor substituir na primeira. Tá? Que a primeira é mais simplesinha ali. Então, fica assim, quer ver? Ó? Na primeira, então fica lá V' B da primeira formulinha, menos o V' A, que eu já sei que é 1,5. E isto é igual a 1, tá certo? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, V' B igual a 1. O 1,5 que está subtraindo passa somando. Então, fica 1 mais 1,5 vai dar V' B. V' B igual a 2,5. Tá certo? 2,5 metros por segundo. Certo? V' 1,5, V' 2,5. Correto? Maravilha. Vamos para mais uma questão? Tá? Vamos para mais uma questão? Então, ó, a gente vai para mais uma questãozinha, mas gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte, ó, tá? Que a próxima questão, o exercício 4, tem um pouco a ver com esta questão também. Tá, note o que a gente fez. A gente fez uma colisão perfeitamente elástica, que é uma questãozinha clássica, e a massa do era 3, a massa do B era 1, massas diferentes, tá certo? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer praticamente a mesma coisa, colisão perfeitamente elástica, só de massas iguais. Professor, mas não é igual a mesma coisa, só que... Então, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. Tá? Então, tá aqui, ó. Exercício 4, colisão perfeitamente elástica, igualzinho exercício 3, só que as massas são iguais, tá certo? Colisão elástica, a massa MA/MB, e vou até frisar aqui para vocês, é isso? Deixa eu colocar aqui, ó, de massas idênticas ou massas iguais. Professor Thierry, por que precisa disso? Calma, vamos fazer, né? Vamos fazer. Tá, então, veja, que nós... Mas é igualzinho, ó. Tá? Igualzinho a questão anterior. Eu tenho VA, mas os números são diferentes, né? Então, a massa do A e do B são 2, lá acho que era 3 e 1, né? Na última questão. Tá, a velocidade do A é 4 aqui, a velocidade do B é 3, também é diferente da questão anterior.
Os números são diferentes, mas continua sendo perfeitamente elástica, só que de massas iguais. Então, vamos lá. Então, o que, que acontece? Ó? Muita atenção nessa questão, essa questão é importantíssima. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele fala, vou fazer do mesmo jeitinho que fiz a questão anterior. Ó. Começando a análise. Não falou que é elástica? Se é uma colisão perfeitamente elástica, a velocidade de afastamento é igual de aproximação, tá certo? E daí, professor Futieli, daí que o VB' menos VA' é igual a VA menos VB, tá certo? Então, vai ficar V'A menos, desculpa, V'B menos V'A, o VA vale 4, o VB vale 3, e isto aqui vai dar bonito VB' menos VA', 4 menos 3 dá 1, tá certo? O que nós vamos fazer? Igual à questão anterior, certo? Vou guardar isso aqui, chamar isso de primeira formulinha, tá certo? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz, aliás, vou fazer embaixo do desenho a mesma coisa que eu fiz lá anteriormente. Tá aqui, ó, que após igual a que antes, que é o tema da aula anterior, essa aqui, né? Então tá aqui, o que eu tenho após? Tá? O que eu tenho após? Eu tenho MA, não é isso? V'A mais MB V'B. E o que a gente tem antes? A gente tem MAVA mais MBVB, tá certo? A massa do A vale 2, já podia cortar as massas, né? Que é tudo igual, mas vamos escrever 2, depois a gente corta, né? Então fica 2V'A mais MB, que também é 2V'B. A massa do A é 2, o VA é 4, a massa do B vale 2 e o VB vale 3. Então, como eu havia comentado, tá? A massa já podia ter cancelado, mas eu gosto de escrever ali 2 para você ver agora porque que eu vou cancelar, que é tudo igual, né? Então, 2, ó, 2, 2, 2, 2, que é o termo comum, vai tudo embora, então torna essa questão 4 mais fácil que a anterior, tá certo? Um minutinho só, onde é que está aqui nossa canetinha? Então, tá aqui, ó. Então, fica V'A mais V'B igual a 4 mais 3, que dá 7, tá? Já vamos por direto assim? 4 mais 3 dá 7, tá aqui, ó. Bonitinha. Vou chamar isso de segunda formulinha. E agora, finalmente, vamos para a resolução do sistema, né? Como é que eu vou fazer, então? Tá, então, eu falei, agora use a técnica que você achar melhor de resolução do sistema. Tá, o que eu vou fazer? Então, vamos olhar essas duas formulinhas. VA, VB, VB, VA. Eu acho melhor, sabe, a gente fazer o quê? Tá, para não dar muito, o que dá, vai dar menos trabalho, eu acho melhor a gente somar essas duas formulinhas. Tá, então, eu vou pegar a primeira e vou somar. Professor, mas na questão anterior você subtraiu. Não, podia fazer também nessa aqui. Podia subtrair, tá? Mas aqui eu vou somar, tá? Mais simplesinho. Então tá aqui, ó. Então veja, ó, na primeira formulinha, eu tenho V'B, não tenho? E lá na segunda, eu tenho V'B também. Então, se eu somar V'B mais V'B, vai dar 2V'B. 2V'B, tá certo? Mas note que na primeira formulinha eu tenho menos VA. E na segunda formulinha eu tenho mais VA. Então, se eu pegar o V'A na primeira formulinha, não é isso? Que é menos V'A e somar com o V'A da segunda, vai sumir o V'A, não é isso? Que é isso que a gente quer, né? Tá? Frisando, eu quero sumir com a letrinha. Não dá para trabalhar com duas. Mas com uma dá, que a gente faz uma equaçãozinha e resolve o problema. Então, somando o V'A da segunda menos o V'A da primeira, vai embora. Tá certo? E somando, o que tem a gente tem? A gente tem 7 da segunda formulinha e 1 da primeira. Somando 1 da primeira com 7 da segunda, vai dar 8, né? Então fica aqui, ó, 8. E o V'B vai dar 8 por 2, que dá 4, tá certo? 4 metros por segundo. Daí o que eu vou fazer? Eu acho melhor a gente substituir na segunda, para não ficar negativo e tudo mais aí, né? Então, para não ter que trocar o sinal, vamos substituir na segunda. Então, fica assim, ó, V'A da segunda formulinha que eu não sei, mais o V'B, que eu acabei de calcular, que é 4. Isto é igual a 7. Tá? E o 4 vai passar subtraindo. Então, vai ficar 7 menos 4. 7 menos 4 dá 3, né? Isso aqui vai dar 3 metros por segundo. Tá certo? Aliás, deixa eu economizar uma linha aqui, turma. Deixa eu voltar aqui. Tá? Eu vou economizar a última passagenzinha
porque eu preciso de um espaço para fazer uma conclusão aqui. Então fica 7 menos 4 que dá 3, né? Tá, 3 mais 4 dá 7. Isso, dá para fazer de cabeça. Vamos deixar bonitinho aqui. Tá? E agora veja o que eu vou fazer, né, de vermelho para chamar a sua atenção. Professor, não acabou a questão? Acabou. Acabou a questão. Mas olha lá, deixa eu colocar assim para você, ó. Conclusão. Tá? Conclusão, tá certo? Ó, conclusão, tá aqui, ó. Veja, vou ler de novo a questão. O que está escrito lá? Ó, colisão perfeitamente elástica ou colisão elástica, não é isso? De massas iguais, tá? Não interessa se é 2, 3 quilogramas aí, tá? Eu coloquei 2, mas não fez a menor diferença, né? Então, turma, colisão perfeitamente elástica, tá? Olha o que eu estou observando, né? Não é que estou observando, que eu já sabia, né? Só para criar um clima aí. Mas olha, turma, estou observando. Veja a velocidade do final do A, ó. A velocidade final do A é igualzinha à velocidade do B inicial, que é 3. Oh, que coincidência, professor Fila. Turma, não é coincidência. Tá? Não é coincidência, né? Vamos lá. Olha a velocidade final do B. Olha a velocidade final do B, ó. A velocidade final do B é 4, mas não é igual à velocidade do A? Meu Deus, hein? A velocidade final do B é igual à velocidade inicial do A, que é 4. Meu Deus, professor Futela. Que coincidência. Não é coincidência, tá? Isso aí é sempre assim. Tá? Colisão elástica de massas iguais, de bolinhas idênticas, esferinhas idênticas, elas trocam a velocidade. Aliás, vamos colocar embaixo da conclusão ali, né? Conclusão, tá? As esferas trocam as velocidades. Tá? Então, na verdade, eu nem precisava fazer essa continha toda. Certo? Professor, então o que você fez? Para mostrar para vocês. Para demonstrar para vocês. Certo? Mas se for uma prova, uma questão dissertativa de uma prova, de um vestibular, Enem, né, FUVEST, Unicamp, seja o que for aí, se for uma questãozinha, pode ser, até você faz o que você quiser, lógico, né? Tá? Mas se for uma questão dissertativa, você não precisa fazer essa conta ou não. Você escreve assim, como sabemos, né, que uma colisão perfeitamente elástica de massas iguais ou esferinhas idênticas, corpos idênticos, eles trocam as velocidades, o que vai acontecer? Tá, a velocidade final do B já podia ir direto. Tá? A velocidade final do A é igual ao do B, que era 3, e a velocidade final do B é igual à velocidade inicial do A, que é 4. Vamos embora. A não ser que ele peça que demonstre. Se tiver uma questão dissertativa, né, de um vestibular, do Enem, de uma provinha de vocês aí, tá lá assim, demonstre que, daí você faz exatamente o que eu fiz aqui. Tá? Você parte, né? Tanto faz se você começa dizendo que é elástica, tem uma formulinha, ou se você começa lá dizendo que o que é após igual a que antes, não interessa. Tá? Monta um sisteminha, tá certo? E montar o sisteminha e prova que as velocidades são trocadas. Mas se ele não falar nada, só escreve isso, ele vai saber que você manja. Tá? Mas o cara vai aceitar? Vai aceitar. Né? Sabido isso aí. Tá? Inclusive, o examinador vai ficar até contente. Falou, opa, esse aluno sabe o que está fazendo, né? Tá, se ele não mandar você fazer, ele vai dar certo, lógico, né? Porque tá tudo bonitinho, tá tudo certinho o que a gente fez aqui. Mas ele vai falar, puxa vida, a pessoa demonstrou isso aí, né? A pessoa não sabia que tinha que trocar a velocidade, é uma questão clássica, famosa. Tá certo? Pessoal, então, com isso aqui a gente encerra essa aulinha. Tá? Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, por gentileza. Deixe seu comentário aqui, que ajuda bastante a gente no canal. Tá certo? Deixa a sua sugestão. A gente agradecemos do fundo do coração de você deixar a sugestão também. O professor pode fazer isso também em outra aula, tá? Da sugestão das aulas, e a gente vai vendo o que o pessoal mais pede e vai colocando aqui também. Tá certo? Então é isso, pessoal, tá? E compartilhe também com seus amigos, seus colegas que sabem que está precisando de, né? Vai ter alguma prova, vestibular, né? Vai prestar os vestibulares aí de final de ano. Então, compartilhe, assiste a aula lá também, tá? Que essa aulinha você vai entender a matéria, tá? Bem clarinho, né? Com essas questões, vou falar de novo, então 4 questõezinhas, daí você mata praticamente tudo, tá? Assista a aula anterior também, com essa, daí completa o raciocínio dessa aqui, mas com essas 4 questõezinhas você mata qualquer coisa de colisão elástica, parcialmente elástica, né? Inelástica, dá para resolver qualquer coisa, tá certo? Grande abraço, obrigado pela paciência, pela atenção aí. E vamos para a próxima aula, hein? Tá? A próxima aula que a gente vai deixar agora para vocês aqui. Não esqueça, vamos deixar agora leis de Kepler, tá? Leis de Kepler e lei da gravitação de Newton, tá? Próxima aula, tá certo? Na sequência dessa aqui, lei de Kepler e lei da gravitação do Isaac Newton. Pessoal, grande abraço, até a próxima, hein?